Boa tarde, população de Araraquara. Boa tarde às vereadoras presentes, aos vereadores. Bem, vou usar meu pequeno expediente hoje para falar sobre política, né? Precisamos entender que tudo em nossa vida é política, e isso eu venho falando já desde o meu primeiro momento que eu ocupei essa tribuna, né? A política ela não é só feita por políticos, nem faz parte do nosso cotidiano apenas em tempos de eleições. Tirar o título de eleitor e votar é fazer política, mas o caminho que nos leva até as urnas, com nossas escolhas, direitos e deveres, é tão político quanto. A criminalização da política, o desconhecimento político, né, e a escolha errada de representantes para ocupar os espaços políticos são ações que contribuem com o desejo dos que querem enfraquecer a democracia ou a transformar no que já é perceptível nos dias de hoje, uma democracia falsa, um estado vegetativo e de composição fajuta. Diante a contemporaneidade política, é fundamental que sejam revisitados alguns conceitos como o do analfabeto político de Brecht, e que possamos diferenciar das pessoas apolíticas. A atualidade nos mostra que o analfabeto político não é aquele que se isola dos debates políticos e da política em si. Esses, os apolíticos, nutrem uma sociedade que exaltam os analfabetos políticos. O neofascismo brasileiro nos apresentou um novo conceito do analfabetismo político. Nos mostrou um cenário em que essas pessoas ocupam um cenário político, disseminando notícias falsas de forma estratégica, repetindo frases prontas, sem sequer pensar de forma crítica sobre aquilo que replica, utilizando a moralidade e a religiosidade para legitimar a sua ignorância. A emancipação e a transformação social passam por uma educação política profunda na sociedade. Educação essa que precisa ser explorada para além dos muros das escolas, universidades e etc. Educação política precisa estar em todos os lugares e em todas as linguagens sociais, afetando positivamente a vida de todos. E nesse sentido, falando sobre revisitar alguns conceitos, falando sobre educação política, é fundamental a gente frisar o quanto que a nossa sociedade está empobrecida sobre alguns temas, até mesmo como a política. E como a Terra é redonda, existe um dia depois de amanhã, né? Semana passada estava aqui eu, ocupando essa tribuna, para desmentir uma fake news sobre que associaram a minha imagem, presidente, a figura de uma travesti eleita democraticamente a uma figura de um ser pedófilo. Gozado que não foi essa vereadora que estava junto com meninas venezuelanas de 13, 14, 15 anos, né, e disse que pintou um clima. Pensou se fosse? Já pensou se fosse? Então, a gente precisa entender, e eu agradeço muito a Orixá. Agradeço muito, porque nada como um dia após os outros. Nada como. Isso que está acontecendo agora é um dos fragmentos da política e do analfabetismo político da atualidade, aonde nós precisamos fazer esse debate da política com seriedade. E para encerrar, trago aqui uma notícia que me assustou bastante, saiu na Folha de São Paulo hoje, que o assédio eleitoral aumentou 7 vezes após o primeiro turno, diz o Ministério Público do Trabalho. O assédio eleitoral, né, para quem não sabe, é quando o patrão, né, a empresa, ela obriga o funcionário, de certa forma, a apoiar um candidato, né, ou faz interlocuções dentro de sua empresa para apresentar candidato X, candidato Y. Isso é previsto como um crime eleitoral, isso é previsto, inclusive, como assédio eleitoral. E isso tem aumentado muito. Inclusive, os registros já ultrapassam, até o momento, toda a totabilidade de registros que ocorreu no ano de 2018. E por que eu estou falando isso? Se você, trabalhador, está sendo importunado dentro do seu ambiente de trabalho, está sendo assediado dentro do seu ambiente de trabalho, independente por qual candidato seja, denuncie ao Ministério Público do Trabalho.
denuncie ao Tribunal Superior Eleitoral. As pessoas precisam entender, e nesse sentido, que eu falo de respeito à política, que eu iniciei minha fala falando da importância de uma educação política, é nesse sentido que eu reintegro a importância de continuarmos fazer política de uma forma séria. Muito obrigado a todos, uma ótima sessão.